Irmãos, a paz do Senhor, aqui é o pastor Hélio Ornelas, pastor da Igreja Metodista Pentecostal, no Morro da Carolina, Jacatirão do Caxias, congregação Jardim Santa Marta da Forroche, congregação Nova Campinas, Duque de Caxias, para ministrar a primeira aula desse quarto trimestre da lição de adultos da CPAD. Estamos iniciando o último trimestre das lições bíblicas, cujo título deste trimestre é o Apóstolo Paulo, Lições da Vida e Ministério do Apóstolo dos Gentios para a Igreja de Cristo. Hoje, essa primeira lição, o mundo do Apóstolo Paulo. Lição essa escrita pelo pastor Elienay Cabral, que é um dos consultores teológicos da CGADB e da CPAD. Essa é uma das referências dele, ele é pastor, enfim. Então estaremos estudando aqui hoje essa lição. Vamos começar com o textual. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Atos capítulo 9, 15. Verdade prática: segundo a sua soberana vontade, Deus usa as circunstâncias para fazer uma grande obra. Temos a leitura diária, que é para os irmãos lerem nas suas casas, e agora vamos para a leitura bíblica em classe. Depois Agripa disse a Paulo: permite-se que te defendas. Então Paulo, estendendo a mão em sua defesa, respondeu: tenho-me por venturoso, ó rei Agripa, de que perante ti me haja hoje de defender de todas as coisas de que sou acusado pelos judeus. Mormente sabendo que tens conhecimento de todos os costumes e questões que há entre os judeus, pelo que te rogo que me ouças com paciência. A minha vida, pois, desde a mocidade, qual haja sido desde o princípio em Jerusalém, entre os da minha nação, todos os judeus a sabem. Sabendo de mim desde o princípio, se o quiserem testificar, e conforme a mais severa seita da nossa religião, vivi fariseu. E agora, pela esperança da promessa que por Deus foi feita a nossos pais, estou aqui e sou julgado, a qual as nossas 12 tribos esperam chegar, servindo a Deus continuamente noite e dia. Por esta esperança, ó rei Agripa, eu sou acusado pelos judeus. O objetivo geral do autor da lição para a lição de hoje: saber como o mundo de hoje é uma porta aberta para o Evangelho. Guarde isso no seu coração, porque esse é o tema geral da lição. Falando do mundo, do tema do Paulo, mas também trazendo para o nosso mundo atual, falando sobre a missão que Paulo recebeu e a missão que nós temos tido para pregar o Evangelho. E objetivos específicos: apresentar o mundo de Paulo no Império Romano, discorrer sobre o mundo cultural de Paulo e descrever o mundo religioso de Paulo. Então vamos aqui para a introdução. O assunto deste trimestre é a vida do apóstolo Paulo. Para compreendê-lo melhor, veremos como era o mundo que o apóstolo atuava. Por isso o texto áureo dessa lição apresenta como Paulo foi vocacionado para levar o nome de Jesus diante dos gentios. É o texto bíblico aqui, a verdade prática. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis dos filhos de Israel. Então, nós vamos ver exatamente isto. Como é que era o mundo de Paulo e como Deus o vocacionou para levar o Evangelho até os gentios. Pastor, quem foi a primeira pessoa a pregar para os gentios? Se você considerar Samaria como gentios, diremos que foi Filipe, que diante de uma perseguição que houve à igreja em Jerusalém, foi até Samaria, pregou o Evangelho, e ali depois foi chamado Pedro e Tiago, oraram para as pessoas receberam o batismo com o Espírito Santo, e depois Filipe foi levado adiante e pregou para o eunuco da rainha de Candace. Se for levar em consideração mais adiante, nós vamos ver Pedro pregando a Cornélio, capítulo 10 de Atos dos Apóstolos. Mas o homem a qual Deus preparou, e aqui nós vamos ver tudo isso, e chamou especificamente para esse trabalho, foi o apóstolo São Paulo. Saulo de Tarso
porque é assim que ele era conhecido. Pastor Saulo e Paulo são pessoas diferentes? Não, Saulo é o nome hebraico, Paulo é o nome grego. No livro de Atos, Lucas começa chamando ele de Saulo, e em um determinado momento passa a chamá-lo de Paulo. Nas suas epístolas, nas suas cartas, sempre é falado o nome Paulo, porque ele era apóstolo dos gentios, então deveria se identificar com o nome grego, para que as pessoas pudessem entender melhor ou receber melhor aquela mensagem. Então vamos aqui, o mundo de Paulo no Império Romano, é o ponto 1. Entendendo a origem de Paulo. Há poucas informações concretas acerca da vida cronológica de Paulo, como sua data de nascimento, formação cultural e religiosa. Geograficamente, Paulo, nome romano, até fala que nem grego romano, era natural de Tarso, capital da Cilícia, que ficava às margens do rio Cídinos, na Ásia Menor. Sobre o seu nascimento não temos data precisa, talvez tenha ocorrido no ano 5 a.C., dessa forma, quando o nosso Senhor foi crucificado, Paulo poderia ter entre 30 e 35 anos de idade. Não há um relato claro na Bíblia de quando Paulo nasceu. Alguns historiadores, alguns estudiosos, por algumas evidências daqui, dali, de outros textos, entendem que Paulo deve ter nascido 5 anos antes de Cristo. Nós sabemos onde ele nasceu, sabemos que o seu pai era fariseu, sabemos que ele era da tribo de Benjamim, tudo isso a lição vai falar, mas na frente em outros pontos aqui. E sabemos que ele foi criado aos pés de Gamaliel. É isso que nós sabemos sobre Paulo. Talvez, dentro desta lição aqui, a parte mais principal para a gente entender, que ele era da seita dos fariseus. Até a leitura bíblica em classe fala sobre isso. A mais severa das seitas de Israel. Existiam várias seitas naquele dia. Seita no sentido seguinte, a religião judaica estava dividida em grupos, partidos: fariseu, saduceu, zelote, herodiano e outros mais. Cada um com uma ideia diferente. Por exemplo, saduceu não cria na ressurreição e nem nos espíritos. Então, um pouco mais complicado. Os fariseus, eles são muito zelosos, talvez uma das mais zelosas, defendendo a lei. E Paulo foi criado desta forma, desta maneira, dentro daquela religião judaica. Mas o que principal aqui, neste ponto, não seja nem isto, seja que ele nasceu em Tarso, que era a capital da Cilícia, e este lugar o fez ele ter a cidadania romana, que na hora dele pregar o evangelho foi muito importante. Vamos agora para a geografia no mundo de Paulo. Ponto 1, subdivisão 2. Geograficamente, o mundo gentílico estava sob o domínio do Império Romano. Naqueles dias, entre o ano 33 e 35 depois de Cristo, o imperador era Tibério. A dimensão geográfica do Império Romano permitia excelentes possibilidades de viagens missionárias. Segundo informes da história, a malha viária abrangia em torno de 300 mil quilômetros, sendo que 90 mil quilômetros apresentavam condições excelentes para viajar. As estradas do Império, bem como as vias marítimas, foram de grande importância para a expansão da fé cristã. Pelo Espírito Santo, o apóstolo percebeu as oportunidades incríveis para a disseminação do Evangelho no Império. Ele usou todos os meios possíveis de transporte na época, inclusive navios pelas vias marítimas, nas quais sofreu naufrágios e enfermidades. Assim, a geografia do mundo paulino tem papel essencial para a plantação das primeiras igrejas. Por isso, devemos pensar nas oportunidades que Deus nos dá para a eficiência da evangelização urbana e do campo. Então, a gente volta aqui para o objetivo geral do autor, é saber como o mundo de hoje é uma porta aberta para o Evangelho. Quando eu estava no seminário, o que aprendi, às vezes eu tenho passado aos irmãos aqui em pregações e lições da escola dominical, algo muito importante quando estudamos cristologia, ou seja, a doutrina de Cristo, é que o Senhor veio no tempo certo,
por vários motivos. Nós vemos aí, estudamos a lição passada, já foi para o cativeiro, começou o chamado tempo dos gentios, nações começaram a dominar, mas isso tudo estava sob o plano de Deus. Antes houve muitas guerras, a Síria contra a Babilônia, depois a Babilônia contra os Medo-Persa, Medo-Persa contra os gregos contra os romanos, e os romanos dominaram. E quando os romanos dominaram, eles já estabeleceram algumas coisas que a própria lição também nos diz. A Pax Romana, ou seja, a paz romana. Eles dominavam as nações e colocavam os seus exércitos, ou parte dos seus exércitos, em cada lugar para ter paz. Eles fizeram, como aqui diz, uma malha rodoviária muito grande, que as pessoas podiam se deslocar, porque eles queriam se deslocar de um lugar para o outro. E isso facilitou, eles não fizeram pastor, fizeram isso para que facilitasse para os cristãos, não, eles fizeram isso para facilitar para eles, mas facilitou também para a igreja pregar a palavra. A parte marítima também. Então várias coisas aconteceram naqueles dias. E uma que vai ser dito lá na frente, na lição, é a língua grega que predominou. Os romanos dominaram os gregos, mas a cultura grega predominou sobre a cultura romana. Os romanos falavam latim, os gregos falavam grego. Então, nos dias de Cristo, a língua popular